Bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos hoje aqui trazendo esse programa Mulheres de Fé em Ação e o nosso tema hoje está espetacular, os improváveis de Deus. Então não sai daí que já já estamos de volta. E no programa de hoje, nós estamos com as meninas, as nossas queridas mulheres de fé. Nós estamos com a nossa querida Valéria, nossa psicóloga, mulher de fé. Muito obrigada, Valéria, por estar aqui conosco sempre, não é? Disponível para o Senhor. E também com a nossa amada Maísa, a nossa mulher de fé também, maravilhosa, que está sempre aqui também nos trazendo, abrilhantando esse nosso programa e sempre nos trazendo palavras tão oportunas. Então, eu quero ler com vocês o nosso tema de hoje, como eu falei, está espetacular. Os improváveis de Deus. Talvez você seja uma dessas, ou um desses, um improvável de Deus. Vamos meditar aqui no livro de Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela. Os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre mulheres e homens improváveis. Pessoas que Deus chama, que o homem talvez não chamaria. Pessoas que têm uma missão e que sabe que tem, mas que talvez precisem de uma palavra de ânimo, para que você tenha coragem de exercer aquilo que Deus mandou você fazer. E nós estamos aqui com elas e vamos falar sobre Débora. E a gente leu esse texto porque esse texto é um texto que conta um pouco de quem é Débora, não é? Débora era juíza de Israel, Débora era casada, mulher de Lapidote, como diz a palavra, era também profetisa. E aí, Valéria e Maísa, eu acho interessante porque nós estamos aqui falando de mulheres improváveis, de homens improváveis que Deus escolhe para fazer uma grande tarefa, né? Uma mulher como Débora, ela está na linha de batalha, na linha de frente, numa época daquela que mulheres eram tão pressionadas, que mulheres, na verdade, mulheres praticamente não eram valorizadas em absolutamente nada, né? E altamente discriminadas. E Débora é chamada num período desse. E aí, Valéria, eu queria conversar com vocês sobre isso. Como Deus chama pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Muitas vezes pessoas, né? E geralmente ele tende a chamar pessoas até que a sociedade, de modo geral, nem valoriza, né? Não dá nem valor, diz assim, fulano, não dá para nada não. Mas, para Deus, aquela pessoa tem um valor extraordinário. É verdade. Né? Porque, especialmente assim, na vida de Débora, ela, além de ser mulher, não é? Ela estava ali vivendo aquele momento de Israel, que era um momento onde as pessoas estavam vivendo de todo jeito, falando de uma forma assim para que todos entendam. Não tinha escrúpulos, vamos dizer assim, né? Não tinha uma regra. Elas estavam desobedecendo a Deus de uma forma assim bem agressiva, desobediente a Deus. E nesse contexto, Débora, como mulher, que o que mais me chama a atenção é ela ser mulher. Ela ser mulher. Aí Deus chama Débora, uma mulher, uma improvável realmente, que as pessoas jamais
teriam condições de chamar para ela liderar um exército, para ela ser boca de Deus naquela nação. E aí, quando você fala que Deus escolhe pessoas assim, pessoas que as pessoas não dão, né, o menor crédito, mas o Senhor conhece o coração, né? Como conhecia o coração de Davi, conhecia o coração de Débora. Com certeza era uma mulher íntegra, era uma mulher realmente focada. E a gente vê as características dela, uma mulher cheia de fé. Cheia de fé, né? né? Ousada, não é, Ousada, Valéria? muito ousada, porque veja que eu acredito que ela começou vamos dizer assim, a ser chamada a atenção pelas pessoas. Eu acho por essa forma dela começar já a se preocupar com as situações que estavam sendo vividas naquela época, né? Ela como uma pessoa temente a Deus e ela via a sociedade daquela cidade toda sem temer a Deus, numa situação muito terrível. E ela se preocupar e dizer assim, eu vou tentar fazer algo, eu vou tentar fazer alguma coisa para ajudar a esse povo, eu não vou aceitar isso. Porque ela podia dizer, não, eu vou cuidar aqui da minha família e deixa para lá. Não. Como ela conhecia Deus e ela sabe que Deus, ela não quer abençoar só a mim e a você, mas ela quer que as bênçãos sejam estendidas, não é? Para todos que estão ao redor. Para todos, né, que estão ao redor. Então, o que foi que ela fez? Ela enfrentou a situação de ser mulher, porque eu acho que no início você imagina como ela não foi discriminada, né? Pelos homens, principalmente, daquela cidade. Mas, com certeza, as pessoas que iam procurá-la recebiam alguma palavra muito edificante. E que isso foi chamando a atenção uma das outras pessoas, não é aquela coisa de boca a boca. E também tem a questão, né, que ela era profetisa. Né? E naquele tempo, a cidade, aquele país estava assim, a mercê cada um da sua vida, né? E começaram a ver que não estava dando certo, né? Com certeza, né? E precisava de alguém para comandar. E Deus levantou Débora para isso. Uma profetisa que foi juíza, que passou a ser juíza, e as pessoas eram atendidas por ela. E viam por ela, para ser atendida por ela, acreditavam nela porque sabia que Deus estava com ela. Né? Então isso aponta muita coisa, assim, como a gente precisa acreditar no que nós somos, né? Em Deus, o que nós somos em Deus, né? E quando ele fala improvável, quando ele escolhe o improvável, é porque a glória de Deus tem que ser manifesta na vida daquela pessoa. A glória é para Deus, né? A glória é para Ele. Né? Porque assim, exatamente, o que eu vejo em Débora é que a lição que eu recebo de Débora é que nós precisamos realmente reconhecer o que Deus tem para realizar na nossa vida. Nós precisamos confiar nisso, saber que não é o homem que nos chamou, não é o homem que chama. Quem chama é Deus. A missão, quem dá é Deus. Eu creio que Deus tem uma missão para cada pessoa na face da terra. Exatamente. E quando Deus nos dá uma missão, o que é que Ele quer de nós? Que a gente confie nele, que a gente acredite nele, naquilo que Ele falou, não é? E eu preciso me posicionar. Eu vejo que Débora, ela se posiciona como a pessoa que Deus escolheu. E sem se importar, Valéria, com o que as pessoas estavam dizendo. Quantas vezes a gente fica a mercê, paralisado. Eu acredito que tem muita gente que hoje, Valéria e Maísa, que hoje está paralisado. Porque Deus falou algo para você, Deus te colocou algo no seu coração para você ir e você fica pensando que não foi Deus que falou. Você fica pensando, não, eu acho que não foi comigo. Mas a tarefa é sua. É tanto que, enquanto você não começa naquilo que Deus te chamou, nada acontece. Já percebeu isso? Nada acontece. Só vai acontecer quando você dizer assim, realmente, eu vou absorver isso. Porque eu estou acreditando, não é isso? Débora precisou acreditar. Sandra, para você chegar a isso, você precisa se conhecer e saber quem é você. Isso. O que é que você quer? Né? Você veio fazer o que aqui nessa terra? Qual o seu propósito, né? Qual é o seu propósito aqui? E o propósito está onde? Está em Deus nas nossas vidas. Sim, então eu tenho que estar focado nisso. Eu sou uma pessoa muito desligada, muito desfocada, não sei de nada, uma hora eu estou aqui, não sei o que é que eu quero. Com certeza não vai
fazer como Débora fez. Débora, ela sabia quem era ela. Ela sabia o propósito de Deus na vida dela. Ela sabia o compromisso que Deus tinha. Ela tinha com Deus e Deus, assim, olha, Contava isso aqui com ela. contava com ela. Isso. Porque isso é muito Perfeito. importante a gente saber. Olha, Valéria, essa responsabilidade aqui é sua, Valéria. Não é de Maísa, essa responsabilidade é sua. A de Sandra é essa. A sua é essa. Então é muito importante. Perfeito o que você disse. Vou pegar um gancho para colocar ela e Baraque. A história. Não é? A história que a gente está falando aqui. Porque qual era a responsabilidade que Deus deu a Débora? De liderar aquela batalha. Isso. Mas ele também chamou Baraque. Né? E ele disse, olha que a mensagem que Deus deu para Débora era para entregar para Baraque. E ela vai lá e Baraque diz, eu só vou se você for comigo para essa batalha. Claro que era para ele ir, independente de ela ir ou não, é lógico, porque Deus não já disse que ia dar a vitória para ele. Ela diz assim, a palavra Deus diz assim, Deus vai fazer com que você vença, com que você seja vitorioso. Mas aí ele diz, não, eu só vou se você for. Realmente dois chamados diferentes. E para você ver como foi ele chamada, não conhecia, né? Você ele foi o chamado dele. Você foi chamada para profetizar, você talvez até conhecesse, mas não tomou pé do que era para acontecer. Isso. Mas, deixa eu só concluir o raciocínio, mas Débora, o chamado de Débora de liderar, de ser boca de Deus e de cuidar de Israel. E o dele era de ir para a batalha. Aí ele diz, mas eu só vou se você for, pega uma carona. Eu achei perfeito, porque cada um de nós devemos ter convicção do chamado, da missão que Deus colocou em nossas mãos. Talvez a sua missão seja de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos, de ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor. Como é que você vai fazer isso? Procura uma pessoa que pode te dar essa resposta, mas não fuja da sua missão. Eu vejo, Valéria e Maísa, que às vezes, como você disse, são missões diferentes. Deus chama um para uma coisa, Deus chama outro para outra coisa, Deus chama um para ser empresário e nem por isso ele pode ir lá e dizer, você é empresário, eu quero agora que você seja um pastor. Deus pode fazer isso, porque é o improvável de Deus. Exatamente. Coisas extraordinárias só na cabeça de Deus. E Deus traz isso para nossa realidade. Não é, Maísa? Eu acho isso lindo. E nesse caso, foram dois propósitos junto para um só. Né? Isso. Foram duas pessoas, duas com situações missão, né? com a sua missão, que um era completando o outro, né? Isso, era um complemento. E foi vitória, foi bênção, né? Verdade, era uma só batalha, né? E Deus estava usando várias pessoas. Para concluir. Como usou uma outra mulher, que já no próximo bloco a gente vai falar de outra mulher fantástica, extraordinária, improvável, não é? Essa e missão, vamos passar para vocês o que foi que como Deus usou essa outra mulher. Gente, o programa hoje está fantástico, está maravilhoso. Se fosse você, eu ia chamar a sua mãe, o seu pai, todo mundo que está em casa para assistir esse programa, porque eu creio que você é um improvável de Deus. Você é alguém que Deus tem uma missão na sua vida e talvez você já esteja acordada para isso, mas pode ser que você precise dessa palavra. Então não sai daí, porque eu creio que Deus vai ativar uma chave no seu coração hoje de fé e você vai partir para a ação, viu? Então nos aguarda que já estaremos de volta no nosso segundo bloco.